noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 7. Peço um pouco de paciência aos irmãos hoje, se meu raciocínio estiver um pouquinho mais lento do que o habitual, se eu estiver em outra rotação. Como eu estava conversando com a Edna, pedi oração, inclusive, durante o nosso momento de oração. Passei por alguns procedimentos clínicos essa semana, fisicamente foi bem pesada, mas confio no Senhor que conseguiremos ser claros e avançar aqui em Filipenses 1, pela graça de Deus. Vamos ler? Do versículo 7 ao versículo 11 diz assim: Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós paramos no versículo 7 na última vez que estudamos Filipenses, na semana retrasada. Mas ainda assim, eu queria fazer essa observação da segunda parte do versículo 7, nós paramos na primeira parte, quando Paulo diz que os filipenses foram participantes da sua graça, tanto nas suas prisões, quanto na defesa e confirmação do Evangelho. Não seria algo absurdo aos olhos do mundo supor que os sofrimentos que o apóstolo Paulo pode ter sofrido dentro de uma prisão sejam reconhecidas por Paulo como um benefício? E não é uma honra que Deus nos concede, segundo as próprias palavras de Jesus no Sermão do Monte, na sua última das bem-aventuranças, dizendo que são bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, e são bem-aventurados os homens quando falarem mal deles, dizendo toda sorte de mentiras por causa de Cristo e do Evangelho. Então veja que benefício nós recebemos da parte de Deus quando podemos ser participantes dos seus sofrimentos e das perseguições devidas à sua causa. Eu vou ler aqui a última bem-aventurança, no capítulo 5, no versículo de 10 a 12, diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Agora, olha o que Jesus diz, qual deve ser a nossa reação quando essas coisas nos acometem. Jesus diz no versículo 12: Exultai e alegrai-vos. Então deve ser um motivo de honra sermos participantes da cruz de Cristo. Assim como o nosso mestre padeceu, não será diferente conosco, como ele diz em João 15, olha, se o mundo odiou a mim, ele também odiará vocês. E se o mundo recebeu a minha palavra, ele também ouvirá as palavras de vocês. Então, na mesma proporção em que Cristo sofreu e foi rejeitado, nós também, por amor à sua causa e à sua cruz, quando nos fizermos participantes da cruz, nós também sofreremos perseguições. Paulo disse a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 3, olha, todos os que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Todos, sem exceção. Então, Jesus nos ordena: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Olha a promessa que Cristo nos faz para nos dar consolo e nos incentivar a abraçar a cruz de Cristo. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. E é claro
que a natureza da perseguição se dará de modo diferente, a depender das questões de logística, de geografia, por exemplo, ou do tempo em que vivemos, as perseguições que Paulo sofreu no primeiro século e que alguns cristãos sofreram até o século III ou IV, quando o cristianismo se tornou uma religião oficial e recebida pelas autoridades. E a natureza de perseguição que Paulo e os cristãos do primeiro século receberam e foram afligidos é uma. Mas nós ainda, na nossa sociedade, nos tempos modernos, nós somos perseguidos por causa de Cristo e da justiça, se assim nós dermos testemunho dele. Nós podemos pensar, por exemplo, numa jovem que decide preservar a sua virgindade, por exemplo, nos dias de hoje. Quanta perseguição cultural ela, talvez no seu ambiente escolar, na sua faculdade, a recepção dessa informação por parte até das autoridades desses ambientes. Veja, os próprios professores hoje, nesse monopólio da cultura humanista e progressista, de valores tão afastados do cristianismo, os próprios professores, os docentes, aqueles que deveriam incentivar a boa moral, aqueles que deveriam ser responsáveis pela preservação de uma boa moral e de bons costumes, talvez serão oposição a essa jovem se ela declarar a sua fé. Talvez os seus amigos ao seu redor não vão entender, vão tentar incentivá-la a ter relações sexuais que não deveria ter, ou ter certo contato de namoro afetivo que não deveria ter, e nós seremos perseguidos se optarmos pela cruz de Cristo. Talvez, aqui nós temos o André, alguns policiais, né? Talvez servidores públicos que resolvam não se render às práticas comuns nos dias de hoje, de suborno, de obtenção de vantagem ilícita, também serão perseguidos no seu meio. Ou um cristão que se levanta para discutir ou para se opor às ideologias que são ditas hoje, que se levanta talvez na internet ou até na igreja para falar contra a ideologia de gênero, falar que não pode ser tratado como comum um ser nascido homem frequentar um banheiro feminino, independente da maneira que ele se veja e se vista e se enxergue na sociedade. Então nós sofreremos oposição em alguma medida. E se nós formos pensar, ainda nos dias de hoje, saindo do nosso espaço geográfico aqui, né, da nossa cultura, se nós formos para alguns países que são perseguidos, pelos quais nós oramos, aqui às quintas-feiras, existem missionários e cristãos no campo de batalha, no campo missionário, que têm sofrido perseguição severa, que têm morrido por amor ao Evangelho, que têm abraçado a cruz de Cristo a despeito dos flagelos que ela tem trazido a si mesmos. Então, Paulo aqui estava, como é o tema de Filipenses, se alegrando por poder compartilhar dos sofrimentos de Cristo. E nós, com uma aplicação prática, como nós podemos enxergar esse ensinamento de Paulo? Talvez nós estejamos vivendo um momento em que as perseguições ou que algumas aflições por amor à cruz de Cristo não estejam tão intensas, talvez na nossa vida pessoal. Talvez nós tenhamos recebido do Senhor momentos de refrigério e de paz. Mas mesmo nesses momentos, nós temos que considerar a doutrina de que os crentes serão perseguidos, tanto para orar por aqueles que estão sendo perseguidos, tanto para orar pelas gerações que estão vindo e surgindo e serão perseguidas, quanto ainda para estarmos preparados se a perseguição vier. Porque nós não sabemos quando ela virá. Nós não sabemos em que medida ela se dará. Mas nós temos que estar preparados, ainda que estejamos em momentos de paz e de refrigério, preparados para abraçar os sofrimentos, as dores por causa de Cristo e da sua cruz. No versículo 7, ainda, no final ele diz:
nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Evangelho é a palavra favorita de Paulo para definir a sua mensagem. Só em Filipenses ela é repetida 9 vezes, e proporcionalmente aos apenas 4 capítulos de Filipenses ela é mais repetida do que em qualquer outra epístola. E Paulo faz referência à confirmação e defesa do Evangelho, significa que o Evangelho sofre oposição. Existem inimigos do Evangelho. E olha que incumbência nos foi dada. Paulo está falando aos filipenses, olha, vocês foram participantes da minha graça na defesa e confirmação do Evangelho. Então, eles receberam esse benefício da parte do Senhor. Só que essa graça também nos é dada, de nos opor aos inimigos do Evangelho. Nós estamos incumbidos pelo Santo Espírito a defender e confirmar a causa evangélica. Então, eventualmente, talvez constantemente, a depender da vida que nós construímos, nós seremos convidados a defender o Evangelho, e nós temos que estar prontos. Essa formulação aqui que Paulo faz, defesa e confirmação, é em referência a Marcos no capítulo 13, e ela denota uma defesa apostólica, um testemunho apostólico. O capítulo 13 de Marcos, no versículo 9, diz assim, ó: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Então Paulo está fazendo referência a esse testemunho apostólico, assim como os apóstolos seriam açoitados e sofreriam, nós somos convidados a fazermos parte dessa graça. Amém? Nós temos que meditar na possibilidade, de sofrermos perseguição, e quão bem-aventurados nós seremos se o Senhor nos conceder essa graça. É difícil pensar assim, não é? É difícil, porque nós queremos... se eu pudesse escolher a providência de Deus para a minha vida, provavelmente seria morar nas Bahamas, na beira da praia, um bom coquetel, uma boa comida. Quem não quer essa providência? Não é? E ainda assim está fazendo a vontade de Deus plenamente? Mas muitas vezes nós somos convidados ao campo de batalha, por exemplo, se entre nós se levantar missionários, às vezes missionários urbanos mesmo, não precisa ir para muito longe para fazer missões. Então, como é maravilhoso, e nós devemos exultar e nos alegrar na possibilidade de sermos perseguidos por Cristo. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Vocês têm um tesouro, um prêmio nos céus. Então veja, se qualquer pessoa aqui na terra nos prometesse um presente, uma recompensa por determinada atividade, nós já estaríamos alegres, porque nós recebemos a promessa de determinada quantia de dinheiro, ou de um cargo melhor, uma promoção. Agora, o Deus eterno está dizendo: alegrai-vos, porque eu tenho um presente, um tesouro celestial. É grande o tesouro de vocês. Então, isso deve servir de consolo e nos estimular a ir à linha de frente e de batalha, por mais difícil que seja compreender. Amém? No versículo 8, Paulo diz assim, porque Deus me é testemunha das saudades. Essa palavra saudade aqui é um sentimento profundo, é uma grande comoção. Não é necessariamente saudade de estou muito tempo sem te ver, mas é uma comoção interna profunda. E ele vai dizer: em entranhável afeição de Jesus Cristo. Aqui Paulo está tomando Deus como testemunha de um juramento. Ele faz um juramento do seu amor e da sua afeição pelos filipenses, para não parecer bajulador. Porque veja, ele estava numa prisão, ele tinha acabado de receber certo donativo, ele tinha acabado de receber ajuda financeira dos filipenses. Então, pensa na seguinte circunstância: você gosta muito de alguém, você quer elogiá-la, você quer fazer um agrado, dizer que ama, dizer que gosta, mas a pessoa acabou de te dar um presente, ou acabou de te dar um benefício. Parece que você está,
interessado apenas naquilo que recebeu, nos seus próprios interesses, que você está focado no donativo em si. Não é verdadeiro aquilo que você está falando. Então, Paulo, para não parecer bajulador e não parecer falso na sua afirmação, ele jura, faz um juramento, toma Deus por testemunha. Olha, ele fala: Deus é minha testemunha dos afetos, da grande afeição, da saudade que eu tenho de vocês. Para vocês não pensarem que eu estou bajulando, é em Deus que eu estou falando, é baseado nele, jurando por ele. E ele diz ainda: nas entranháveis ou em entranhável afeição de Jesus Cristo. Então, ele queria dizer que o carinho que ele tinha pelos filipenses era o oposto de um afeto carnal. E isso nos convida também, como aplicação prática desse versículo, a nos lembrar, e Paulo nos instrui a isso, a qual norma de afetos nós devemos nos dedicar no amor uns aos outros. Qual é a norma afetiva dos nossos relacionamentos? Deve ser em entranhável afeição de Cristo. Por quê? Porque de nós mesmos não virá amor verdadeiro. Por melhor que você seja, ainda que você tenha sido regenerado, ou que você seja, não, que você se imagine, não é? Não haverá amor verdadeiro vindo de nós mesmos. Em alguma medida, nós teremos algum interesse. Em alguma medida, nós iremos querer algum tipo de aceitação. Nós iremos querer ser aceitos. Algum tipo de reconhecimento. Nós podemos amar, mas de alguma maneira nós queremos retribuição. E ainda nas relações mais carinhosas que nós temos, como por exemplo com mãe e pai, com filhos. Porque você não ama um filho esperando que ele possa te tratar de qualquer maneira em troca. Você ama um filho esperando dele carinho também, respeito, afeto, e assim em todas as relações. Então, Paulo aqui, sabendo da imperfeição do nosso amor, e como nós somos inclinados no homem interior, aquilo que é mal, e aos nossos próprios interesses, e quão facilmente nós deixamos o nosso coração se levar pelos nossos próprios interesses, Paulo diz que o padrão de afeição que nós devemos ter uns pelos outros é o padrão das afeições das entranhas de Cristo. É difícil É bonito o estilo literário que Paulo utiliza, e é difícil pensar, né, nas entranhas de Cristo, nas entranhas, em algo que está dentro de Cristo para nós. Então nós devemos buscar dentro de Cristo, no ser de Cristo, o amor verdadeiro para os nossos afetos e para os nossos relacionamentos. Amém? Versículo de número 9. Ele diz assim, ó: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Paulo aqui no versículo 9 está revelando qual é a causa de oração que ele diz ter, ou que ele diz praticar, a oração que ele diz praticar no versículo 4. Porque se você for no versículo 4, ele diz assim, ó: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Então ele diz qual era a oração que ele fazia. E ele diz: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Aqui eu queria fazer uma referência ao texto de Marcos 12, quando Jesus se encontra com um escriba, que lhe pergunta: mestre, qual é... Na verdade, não lhe chamou de mestre, não na ACF, pelo menos. E ele vendo que Jesus havia respondido bem aos seus pares, ele pergunta para Jesus: qual é o maior dos mandamentos? Qual é o primeiro mandamento? E aí Jesus responde para ele aquela resposta clássica que nós conhecemos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, entendimento e de toda a tua força. E Jesus acrescenta ainda na continuação: e o segundo mandamento semelhante a este é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, nós consideramos uma boa interpretação desse resumo da lei, desse primeiro e grande mandamento por parte de Cristo, nós consideramos uma boa interpretação que Cristo estava ali resumindo aquilo que é exigido na lei moral, nos 10 mandamentos, não é? Todos aqui devem
devem saber. Então, assim, quando Cristo fazia referência a amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, alma, entendimento e força, significa que aquele que buscar esse amor não irá descumprir a lei moral nos seus 4 primeiros mandamentos. Amar, não ter outros deuses diante dele, não tomar o seu nome em vão, não fazer imagem de esculturas e contaminar o culto, guardar um dia na semana, o Shabat, para descanso. E da mesma maneira, quando Cristo faz referência a amar ao próximo, como a si mesmo, faz referência aos outros 6 mandamentos. E o que nós entendemos com isso é que o amor é algo prático, aquilo que nós sempre falamos a respeito do amor bíblico, que não é aquele sentimento passivo e subjetivo com que os homens estão acostumados a tratar o amor. E o amor, na verdade, é uma ação, ele exige uma ação. Então, quando Paulo faz essa oração pelos filipenses, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência, em todo o conhecimento, é no sentido que a exigência da lei se cumpre no amor. Então, não é possível crescermos em amor sem crescermos em conhecimento. Porque se o resumo da lei é o amor, como eu vou amar sem conhecer a lei? Então, nós não seremos desculpáveis, não será uma desculpa que nós poderemos dar o desconhecimento da lei, ou o desconhecimento daquilo que nos é requerido. Porque se nos foi requerido, está revelado a nós através das Escrituras, é nosso dever inclinarmos o nosso coração e buscarmos conhecimento. Você não pode dizer que não sabia. E óbvio que, em certa medida, dada a nossa imperfeição e a esse mundo caído que nós nos encontramos devido ao pecado, é óbvio que nós não faremos isso com perfeição. Por isso o sacrifício de Cristo. Mas ainda assim, nós não seremos desculpáveis alegando desconhecimento da lei, ou desconhecimento dos nossos deveres, ou desconhecimento daquilo que nos era requerido. Paulo está dizendo que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Então busque o conhecimento para que o vosso amor cresça. Você não pode dizer que não sabia, porque está revelado. Então, se você não sabe, como todos nós não sabemos muitas coisas, estamos em evolução, em santificação por parte do Senhor, nós devemos buscar e aplicar o nosso coração ao conhecimento para que o nosso amor cresça. Então, se existe um conjunto de coisas que me é requerido, tanto no trato com as pessoas, quanto no meu relacionamento com Deus, eu devo buscar, conhecer e saber aquilo que Deus requer de mim. Nós podemos inferir também, nesse texto, que a ausência de amor mostra que o suposto conhecimento não tem valor nenhum. Então não adianta dizer que ama, ou melhor, não adianta dizer que tem conhecimento se você não ama. O suposto conhecimento sem amor, ele é vazio, ele na verdade não existe, ele é só um suposto conhecimento. Porque quando você cresce em amor através do conhecimento, é a maneira que Paulo está propondo no versículo 9. Agora, você não pode crescer em conhecimento se você não ama, porque é o resultado prático do conhecimento revelado pelo Senhor. Então nós temos que buscar conhecimento para amar, e amar uma vez que crescemos em conhecimento. No versículo 10, ele vai dar o objetivo prático desse crescimento em amor e em conhecimento. Ele diz: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Então, o objetivo prático desse crescimento em conhecimento é termos capacidade para aprovar o que é excelente e, consequentemente, reprovarmos o que é mal. Como alguém que está num hortifruti escolhendo frutas, não é? E separa, por exemplo, quando está escolhendo as maçãs, separa as boas das
das ruins, das podres, e faz aquela seleção. Para fazer aquela seleção, você precisa saber fazer sacolão, né? Essa geração de agora talvez não tenha tanto hábito dessas atividades, que eu ainda peguei um pouco na minha infância. Mas você tinha que aprender a escolher, e certas frutas não vão apresentar a sua podridão na sua face, na parte de fora. Certas frutas você tem que apertar, apalpar, sentir a textura, não é verdade? A coloração. E ela pode estar podre por dentro e você não sabe, se você não tiver conhecimento. Então, nós temos de buscar o conhecimento para aprovar o que é excelente e para reprovar o que é mal. Já viu um hábito muito comum entre cristãos? Aqui não tem isso não, tenho certeza que não. Mas um hábito muito comum entre cristãos é dizer que estão esperando descobrir a vontade de Deus para tomar certas decisões. Já ouviu falar isso? Está esperando algum tipo já ouviu? Então, estão esperando Deus falar com elas e dizer qual é a sua vontade para elas tomarem determinada decisão. Quando o conhecimento nos está revelado nas Escrituras. Quão ofensivo é para Deus nós falarmos que estamos esperando algum tipo de revelação. Você pode imaginar? Porque você só pode estar dizendo duas coisas quando você diz isso. Uma é que aquilo que ele revelou não é o suficiente e você não está satisfeito. A sua sabedoria não está satisfeita com a sabedoria de Deus, com aquilo que Deus resolveu revelar, porque existem coisas reveladas e elas pertencem aos homens, né? Deuteronômio 29, e existem coisas que não foram reveladas e elas pertencem a Deus. Então, ou você está insatisfeito com a medida da revelação de Deus e você está querendo buscar coisas que Deus não revelou, ou Deus revelou e é você que não conhece. E você tem de buscar conhecimento. E é claro que existem certas decisões que são difíceis de serem tomadas. Certas decisões que têm aspectos, tem muitos aspectos envolvidos. São difíceis de serem tomadas certas decisões. Nós ficamos em dúvida. Mas essa dúvida não se dá por falta de revelação de Deus ou por algum tipo de imperfeição da sua palavra ou do próprio Deus. Ela se dá devido à nossa imperfeição, à nossa incapacidade, aos nossos pecados que turvam a nossa vista. Então, nós não precisamos de nada além daquilo que as Escrituras nos revelam. E o Santo Espírito de Deus nos guiará no coração, através da sua santa palavra. E ele diz, sendo sinceros, ou seja, tendo uma consciência pura diante de Deus e um dos outros, e nós só teremos isso se nós encontrarmos esse conhecimento. Para nós terminarmos, nós vamos ler o último versículo. Eu hoje andei um pouco mais rápido do que o normal, né? Nos versículos, mas eu acho que foi o suficiente para os irmãos compreenderem. E nós vamos fechar no versículo 11. Ele diz assim: cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ainda como consequência do amor que cresce em conhecimento, os frutos de justiça agora, eles pertencem à nossa vida exterior. Veja, o conhecimento e o amor dos versículos anteriores, que são nossas ações, é aquilo que nós buscamos saber daquilo que Cristo nos revelou, eles devem dar frutos. Nós devemos exteriorizar. Os homens devem ver os frutos de justiça. Nós não podemos com a boca falar algo e as nossas ações serem diferentes, serem contraditórias com aquilo que professamos, com a fé que professamos. E ainda Paulo está dizendo que esses frutos de justiça são por Jesus Cristo. Então é aquela doutrina que nós repetimos constantemente. A santificação também é uma obra do Senhor. Os frutos de justiça são por Jesus Cristo. Então, não só a justificação dos nossos pecados
são através da obra de Cristo, mas também a santificação diária da nossa vida. Os frutos de justiça também são por Jesus Cristo e não de nós mesmos. De tal maneira que nós devemos aplicar o nosso coração e somos responsáveis pelos nossos atos e devemos buscar praticar as boas obras para as quais nós fomos predestinados em Cristo Jesus. Então nós devemos ser diligentes na busca das boas obras. Porém, se nós as praticarmos, se nós as realizarmos e dermos frutos de justiça, é porque Cristo realizou cada uma dessas obras em nós. Nós buscamos as boas práticas, nós inclinamos nosso coração aos frutos de justiça, a fim de exteriorizar o conhecimento e o amor que crescem em nós. Porém, quando nós as praticamos, é porque Cristo as realizou através de nós. A obra de santificação pertence a Ele, todo o processo de salvação pertence a Ele e também o de santificação. Amém? Vamos orar? Senhor Deus bendito e eterno, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia que é infinita, pela tua graça, Senhor. E te pedimos que tudo aquilo que lemos nesse texto tão belo que Paulo escreveu aos Filipenses possa ser aplicado na nossa vida. Primeiro, que estejamos prontos, esperançosos, inclusive, na perseguição que pode nos acometer. Que todos nós saibamos que há um grande galardão nos céus para aqueles que são perseguidos pela tua cruz, por causa da tua cruz, por causa do Senhor, por causa da mensagem do Evangelho. Nós te pedimos que o nosso coração esteja preparado para toda perseguição. E o Senhor não nos deixe esmorecer, Deus. Que o Senhor nos fortaleça para que possamos alcançar tamanha graça. Que o Senhor possa nos fazer também crescer mais e mais em amor, através do conhecimento da tua santa palavra. Que nós saibamos, Senhor, que aquilo que o Senhor tinha para revelar, o Senhor já revelou. Aquilo que o Senhor queria falar conosco está na tua palavra. Que o Senhor possa nos dar luz, porque o Senhor é dono de toda luz vem de ti, fora de ti só há trevas, Senhor. Não há iluminação senão através do Senhor. Então que o Senhor nos dê luz e nos ilumine para compreendermos a tua santa palavra e cresçamos no amor ao Senhor e uns pelos outros em toda a ciência e conhecimento. E que nós possamos também exteriorizar, dar frutos de justiça, que esse processo de santificação na nossa vida seja cada dia mais notório, que o Senhor realize essa obra em nós. Eis-nos aqui, Senhor, para sermos usados e santificados pelo Senhor. Faça a tua obra em nós. É a nossa oração, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé para cantar. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, e hoje e para sempre, eternamente. Amém. Amém, irmãos.